Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nós estamos aqui para mais uma meditação e o tema da liturgia desse final de semana, a liturgia da palavra, é a conversão. Jesus que sai, depois de João Batista ser preso, começa a sua pregação, o anúncio do Evangelho, e também chama os primeiros discípulos. Então, conversão, o que é essa conversão? A conversão é essa metanoia, ou seja, essa mudança de mentalidade, essa mudança de pensamento, essa Platão vai nos dizer, vai ser a definição de educação dele, que é o conjunto, dos meios que ajudam a virar, a converter, a melhor parte da nossa alma, que para Platão era a razão, a inteligência, a sabedoria, virar a melhor parte da nossa alma para o bem, para a ideia do bem. Acho que é essa conversão, ou seja, essa mudança de mentalidade, ou seja, como que virar a nossa alma para as coisas eternas, o bem. Então, é mais ou menos isso, o que nós devemos fazer também na nossa vida. Né? Pouco, claro, usei o exemplo de Platão, mas foi um grande filósofo grego, mas pode nos ajudar, aqui nessa meditação. Justamente, nós precisamos virar a nossa alma, ou seja, converter a nossa alma para Deus, para as coisas eternas, as coisas que não passam. Que, na segunda leitura, São Paulo vai nos dizer, que este mundo passa. Este mundo passa. A gente não pode prender a nossa alma aqui nessas coisas, porque elas passam e elas vão perecer. E se a gente não nos convertermos, se nós não virarmos a nossa alma, não fixarmos a nossa alma nas coisas que realmente nos saciam e que realmente não perecem, que são eternas, nossa cidade, nossa vida vai ser destruída. Nínive, como o exemplo de Nínive, que Deus manda Jonas, como Jonas é uma prefiguração de Cristo, é uma imagem de Cristo, manda Jonas para converter aquela cidade. E aquela cidade se converteu. Ela mostrou obras de conversão. E Deus viu essas obras e não destruiu a cidade. A cidade, nós olhando para nossa alma, essa alma, que podemos dizer, Nínive, olhou, virou o seu rosto para Deus, fixou o seu olhar, sua esperança nele e não foi destruída, porque estava fixado justamente uma coisa que é eterna, que não perece. Se nós fixarmos nossa alma no mundo, ela vai perecer, porque o mundo passa. Só que para que a nossa alma não seja destruída, como eu falei, precisa haver obras de conversão. Esse Deus, que não foi simplesmente a cidade que se converteu, mudou, mas que Deus viu, diz na primeira leitura, as obras de conversão, que se vestiram de sacos e tal, botaram cinza na cabeça, e fizeram jejum, isso é como que a gente vai ver provavelmente essa leitura na quaresma, mas tem essas obras de conversão. E qual que é essas, o que nós podemos tomar aqui como uma primeira obra, de conversão? É seguir a Cristo. Esse Cristo que nos chama, passa na nossa vida, e ter Ele como modelo, ou
E como que eu vou fazer, nessa momento que nós fixamos o nosso olhar, nossa alma em Cristo, em Deus, essa contemplação, né, contemplar, que a gente vai começar a contemplar as coisas de Deus, isso vai nos transformando, né? São Tomás de Aquino vai nos falar que a gente se torna o que a gente contempla. Então, nós vamos nos transformando em Cristo e vamos convertendo a nossa alma cada vez mais. É um processo, não é uma vez só, mas é um processo de cada vez mais virar a nossa alma para as coisas que não passam, que é Cristo, que Platão via como a ideia do bem, que é a causa de tudo. E interessante nós notarmos também, para finalizar agora, que Cristo, quando passa em nossa vida, né, quando Ele nos chama a segui-lo, Ele não ignora a nossa natureza, né? Ele não como que abdica de tudo aquilo para construir uma coisa completamente do zero. Não. Ele chama pescadores, mas ele chama esses pescadores para serem não mais pescadores de peixes, mas pescadores de homens. Ou seja, Cristo vai usar como que essa natureza deles, esse modo de ser deles para como que transformar aquilo no máximo que poderia chegar. Cristo tira de nós o nosso melhor, só que a partir da nossa natureza, do jeito como nós somos. Cristo respeita isso. Ele nos criou assim, desse jeito, mas ele nos criou para também tirar o melhor disso de nós. Nós possamos também nesse final de semana ter bem presente isso. Nós devemos converter a nossa alma e ter obras de conversão, seguir a Cristo, contemplá-lo, e com isso nós mudaremos cada vez mais de vida e nós iremos cada vez mais nos tornar o melhor que nós podemos ser. Só podemos alcançar isso com Cristo. Tenha um bom final de semana. Deus lhe abençoe. Amém.